Olá, crianças! Tudo bem? Então, para nossa primeira aula, vamos falar de contos. Você já deve ter lido vários contos ou até assistido a vários contos. Da Bela e a Fera, é um conto. Rapunzel, vários outros tipos de contos. E no nosso capítulo, que nós entramos agora, também estamos falando de contos. Nós construímos contos também. Nós construímos o conto de memórias. Assistimos um vídeo sobre conto de memória. Bem legal, né? Não se falava nada, mas deu para entender tudo que ele queria passar. Não foi? E foi emocionante no final, né? Para ver aqueles dois senhores relembrando tudo. Não foi legal? Bem interessante, né? Então, agora nós vamos pegar nosso livro de português, vamos colocar lá na página 93 e vamos começar a desvendar o que esse texto tem de diferente dos outros, porque ele é um gênero textual. O conto é um gênero textual. E como um gênero textual, ele tem as suas próprias características. Então agora nós vamos aprender quais são as características dele. Vamos lá na página 93 para poder desvendar esse mistério. Agora nós vamos poder desvendar esse mistério aí, gente. Vamos lá. Lá na página 93. O jeito do texto. Conto de memórias. Você já ouviu e leu vários contos. Talvez lembre-se principalmente dos contos de encantamento ou maravilhosos, aqueles com heróis, vilões, fadas, príncipes, bruxas, dragões, etc. Mas há outros jeitos de conhecer contos. O texto de escrever contos, né? Tem várias outras formas de escrever contos. Vários outros jeitos de escrever contos. Então, nós temos aí o jeito diferente de escrever esse conto, que foi o conto de memórias, não foi isso? Nós escrevemos um conto de memórias. Então, não existe só aqueles contos de fadas, que tem dragões, que tem bruxos, príncipes e finais felizes. Nós temos outros contos. Nós temos os contos de memória, né? Então, mas há outros jeitos de escrever textos, de escrever contos. O texto que você leu, Sobrou para Mim, de Ruth Rocha, por exemplo, é um conto de memórias. Então, o texto que você leu aqui nas páginas anteriores, lá na página 88 e 89, Sobrou para Mim, é um texto, ele é um conto de memórias. Então, o gênero textual ali é conto de memórias. Que legal, né? Então, nós descobrimos já qual é o gênero textual, que é conto de memórias. E sabemos também que possui não só um tipo de conto, que nós temos o quê? O conto, que vai ser o conto de fadas, vai ter o conto que tem dragões, fadas, bruxas, príncipes, né? Que não é uma coisa um tanto real. Mas temos também o conto de memórias. O que é uma memória? É algo que já aconteceu, não é isso? Então, se é algo que já aconteceu, é algo real. Então, o conto de memórias é algo da realidade, né? É algo que já aconteceu na vida de alguém. Não é isso? Então, é um relato. Então, o conto de memórias, nós vamos relatar um acontecimento. Não é legal? Então, vamos lá. Continuando. O conto de memórias
é uma narrativa em que a personagem narradora conta um episódio que aconteceu em sua história pessoal. Olha que legal. Então a narrativa é o quê? Você vai narrar o texto, você vai contar o que está acontecendo. Então quem narra o texto, a personagem vai narrar o texto. Então a personagem faz parte do que está acontecendo ali. Seja ela participante efetiva do texto, ela esteja vivendo aquela história, ou já viveu aquela história, ou ela pode estar ali como uma ouvinte, como foi o nosso caso, né? Da atividade que a tia Dani passou para vocês, que vocês ouviram um relato, então vocês foram ouvintes e escreveram esse conto de memórias. Então vocês foram o quê? Vocês fizeram uma narrativa que a personagem narradora conta um episódio que aconteceu em sua história pessoal. Então, na sua história pessoal aqui, ela pode ser sua história pessoal, ou pode ser uma história que está sendo contada a você e você está relatando aquele acontecimento. Que legal, né? Que responsabilidade que vocês tiveram fazendo aquele conto de memórias. Eu quero só ver esse conto, hein, gente? Quero ver como é que ficou legal, hein? Só quero ver. Então, continuando. Nas histórias, costumam ser abordadas ações normais, possíveis de terem realmente acontecido, e muitas vezes tratam de recordações pessoais das personagens, a relação com pessoas de sua família, descobertas da infância, momentos marcantes da vida. Então é o que nós fizemos, né? Ações normais, possíveis de terem acontecido. Então nós contamos um quê? Um relato. Nós contamos o que aconteceu com alguém da nossa família. Nós fizemos um relato, contamos um acontecido de algum ente querido da nossa família que ele estava nos relatando naquele momento. Uma história que ele nos contou do seu passado. Olha que responsabilidade, olha que legal. O que é um conto de memórias? Olha a responsabilidade desse conto de memórias. Você vai estar relatando um acontecimento do passado. Que legal, né? Vamos investigar o conto de memórias. Chegamos na parte importante aqui. O conto de memórias caracteriza-se pela narrativa em primeira pessoa. O que é primeira pessoa? Sabem? É o eu. Eu sou a primeira pessoa. Ou seja, a personagem narradora, pela sua lembrança, conta experiências que viveu em seu passado, buscando retratar emoções, sensações, sentimentos particulares. Por isso, é narradora e personagem ao mesmo tempo. Olha que legal! Quando nós falamos em primeira pessoa, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que usar certas palavrinhas. Olha as palavrinhas que nós temos que usar aí, Quer dizer que o narrador usa palavras que representam a pessoa que fala. Como? Muito importante. Eu, meu, minha, nosso. Vendo? Estão acompanhando? Nossa, comigo, nós, nos, conosco, várias outras. Mas sempre o eu
tá junto. Sempre. Então, sempre tem que estar em primeira pessoa. Sempre tem que estar o eu ali, junto, tá? Então, sempre tem que se referir ao eu. O eu tem que estar ali naquele grupo, tá? Então, tem uma responsabilidade aí nessa parte. O eu tem que estar, ó. Eu, meu, minha, nosso, nossa, comigo, nós, nos, conosco. Então eu tenho que falar o quê? Minha avó me contou que certo dia, na fazenda, assim vai. Eu estou contando um conto de memória da minha avó. Então eu vou usar o quê? Minha avó, certo dia, passeava na floresta e alguma coisa nesse sentido. Nós estávamos a caminho. Alguma coisa assim, sempre ali em primeira pessoa. Sempre o eu tem que estar ali, escondidinho ali no meio, tá? Sempre tem que estar ali. Tudo bem, então? Então, nós vimos que o conto de memórias, ele é importante na vida de todo mundo, né? Porque sempre o avô e a avó tem aquela historinha legal para contar pra gente do passado dele. E como é gostoso sentar perto do vovô e da vovó e eles contando aquelas historinhas lá do passado para engrandecer, né? Para enriquecer a nossa vivência de hoje. O vovô e a vovó, eles brincavam na rua, eles jogavam bola na rua. Às vezes eles nadavam no rio. E o rio era super limpo. A água era cristalina. Então o vovô e a vovó tem várias brincadeiras legais para contar pra gente da época deles. Vale muito a pena nessa época agora sentar perto deles, sentar perto da mamãe, do papai e querer saber um pouco mais da época de quando eles eram crianças. E querer fazer vários contos de memória, gente. Pra depois, ó, trazer tudo pra compartilhar na sala de aula, tá? Vai ser bem legal, isso vai enriquecer muito a nossa vida na sala de aula. Vai ser uma troca muito legal, tá? Porque os pais de um brincavam de uma coisa, os pais do outro brincavam de outra coisa. É bem legal, né? Bem diferente uma coisa com a outra. Os pais são diferentes, então as brincadeiras são diferentes, os tempos são diferentes, né? E os avós nem se fala. Porque eles, então, o tempo era totalmente diferente. Então, gente, vamos aproveitar quem tem os avós perto, que eles estão ou com vocês, ou a gente pode fazer videochamada com eles nesse momento. Tem que estar todo mundo em casa quietinho. Então vamos fazer videochamada com eles, vamos fazer vários contos de memória, vamos relatar isso tudo. Depois guarda na pastinha, tira foto para tia Dani, faz aqueles vários contos de memória. Porque eles têm várias coisas para contar para vocês e várias coisas legais da época deles. Que vocês nem imaginam que existe. Ou que eles passaram por isso, gente. Vamos lá, vamos correr atrás disso. É hora dessa parte legal na vida de vocês, de aproveitar esse momento que tá todo mundo paradinho em casa. Vamos correr atrás disso. Fazer vários contos de memória com histórias diferentes, com momentos diferentes da vida de vocês, da vida dos avós de vocês, dos pais de vocês, das lembranças de vocês, que vocês têm uma lembrança assim lá, não sei, de 6 anos de idade. A primeira vez que eu aprendi a andar de bicicleta. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, foi assim, me conta como foi aquela vez. É um conto de memória, é a realidade e é uma coisa que vocês passaram.
E vocês vão estar relatando isso e vai ser um conto de memórias também. Vocês vão poder construir. E vai ser muito legal. Eu vou amar ler esses contos de memória de vocês, tá? Ó, vou ficar esperando esses contos.